O herói mais forte é traído pela humanidade e reencarna como um senhor das trevas superpoderoso no ano 447. Houve uma grande guerra ao redor do mundo entre os 6 heróis e o Senhor dos Demônios. O exército de esqueletos do Senhor dos Demônios avança para o campo de batalha para enfrentar os heróis, mas estes foram abençoados com poderes divinos e agora possuem formas angelicais. O Senhor dos Demônios, Leonus, estava sentado em sua câmara assistindo a tudo. De sua bola, todos os seus redutos foram derrotados e esta é a última linha de defesa deles. Os esqueletos conseguem derrotar alguns soldados humanos, mas um dos heróis tem o poder de trazê-los de volta à vida. De repente, uma enorme criatura semelhante a uma árvore aparece, deixando o Senhor dos Demônios furioso, pois ele reconhece que é o Arquimago, herói que deixou de ser humano para obter mais poder. Leonus se levanta e convoca seu cajado para entrar na batalha, mas seu companheiro Fenrir e leal general o impede, lembrando-lhe que ele fez uma promessa à deusa da rebelião. Ela o havia incumbido de fazer algo quando ele ainda era humano. Assim, Leonus decide aceitar a derrota. Ele larga seu cajado e caminha em direção a uma porta, enquanto seu castelo está sendo destruído. Antes de entrar, ele promete que se erguerá novamente em 1000 anos e recuperará seu trono. E assim, ele sela sua própria alma no grandioso mausoléu. 1000 anos depois, vemos duas garotas explorando as ruínas do castelo de Leonus. Célia e Regina estão em uma missão para investigar as ruínas porque há relatos de que alguns monstros chamados Ovazios estão construindo seus ninhos lá. Elas atravessam um corredor e chegam a uma enorme porta. Célia reconhece como o mausoléu do rei, onde os reis dos senhores dos demônios costumavam descansar, aguardando seus últimos dias. Regina tenta abri-la, mas acredita que precisam encontrar algo para abri-la. Célia então nota algumas inscrições na porta e usa seu telefone para descobrir em que idioma está escrito. Ela percebe que a porta está viva e a toca. De repente, a porta se ativa e se abre. Ela pega sua arma e entra, onde encontra um enorme cristal. Então, ela percebe que há uma pessoa dentro e decide ajudá-la. Vemos então Leonus em um lugar desolado. Ele vê Rosélia, a deusa a qual ele havia feito uma promessa. Ele diz que finalmente a encontrou e ela responde que já se passaram mais de 1000 anos desde que se encontraram. Leonus explica que não pôde fazer nada contra os poderes divinos dados aos heróis, então decidiu selar sua alma para cumprir sua promessa a ela. Ela responde que está feliz por ele ainda se lembrar disso, e ela se afasta no ar. Leonus tenta impedi-la, mas ela simplesmente diz que espera encontrá-lo novamente. Enquanto isso, Célia tenta atirar no cristal para resgatar Leonus, a pessoa dentro dele. Ele reclama do barulho e se pergunta se já se passaram 1000 anos. Ele supõe que o ritual de reencarnação foi bem sucedido. Leonus então percebe Célia tentando atirar no cristal. Ele percebe que ela é humana e pensa que ela está tentando roubar seu túmulo. Então, ele decide mostrar a ela o poder do Senhor dos Demônios reencarnado. Ele usa sua magia para despedaçar o cristal e derrubá-la. Ele inicialmente pensa que ela é descendente da tribo dos Elfos Altos, mas está errado. Então, ele decide acabar com ela, mas para quando ela pergunta por que uma criança estaria presa dentro do cristal, ele olha para seu reflexo e fica chocado ao ver sua nova forma. Ele pensa que o feitiço de reencarnação falhou, mas não entende por quê, já que usou um feitiço para reconstruir seu corpo em uma forma anterior. Ele esperava estar em sua forma de Senhor dos Demônios, mas agora está em sua forma humana quando ainda era um herói. Sim, o Senhor dos Demônios é um antigo herói. A garota pergunta por que ele estava selado dentro do cristal e o examina para se certificar de que ele não está ferido. Então, ela o abraça de repente, dizendo que é o irmão mais velho e está ali para protegê-lo. Ele inicialmente fica irritado, mas acaba desmaiando. Mais tarde, ele acorda, e ela lhe dá alguns biscoitos. Ele pensa que seu corpo atual é fraco, já que desmaiou por algo tão trivial quanto fome, mas felizmente Célia o salvou. Então, ela pergunta se ele está bem, se apresentando como uma estudante de 15 anos do Instituto de Treinamento de Espadachins Sagrados, e pergunta pelo nome dele. Leonus se apresenta e pensa que pode usar ela para obter informações sobre o mundo atual. Ela repete o nome dele algumas vezes e acha fofo. Ele fica irritado porque, em tempos passados, seu nome significava caos e terror, mas agora uma garota aleatória acha fofo. Então, ele percebe que seu registro como Senhor dos Demônios foi apagado da história. Ela pergunta pela idade dele, e ele responde que tem 10 anos. Então, ela pergunta se ele se lembra dos monstros Ovazios ou que o levaram, mas ele está confuso. Ela então explica que Ovazios são inimigos de outro mundo e que ela e seus colegas de escola são cavaleiros que usam espadas para combatê-los. Leonus fica inicialmente confuso, porque 1000 anos atrás, os inimigos do mundo eram pessoas como ele, Senhor dos Demônios, e a deusa da rebelião, Célia. Então explica que ela e Regina estavam investigando essas ruínas porque suspeitam que seja uma base dos vazios. Ele percebe que ela o encontrou por acaso, mas ela diz que a porta estava selada até que ela tocou. Ele então pergunta que ano é, e ela diz que estão no ano 64, o que o confunde. De repente, houve uma grande explosão, e Célia recebe uma mensagem de Regina dizendo que encontrou vazios grandes
grandes. Célia imediatamente se agarra a Leonus, dizendo que vai protegê-lo. Um vazio ogro entra pela porta, e Célia tenta atirar nele. Ele fica irritado porque estão destruindo seu grandioso mausoléu e decide usar sua magia para detê-lo, mas tropeça e cai de cara no chão. Ela pede para ele recuar e atira no Vazios, mas só o faz cócegas. De repente, um raio laser destrói o braço do Vazios e derruba seu corpo. É Regina e sua enorme arma. O Vazios se levanta, e Regina transforma sua arma em uma forma de canhão para atirar no peito dele. Apesar de surpreso ao ver Leonus, Regina simplesmente diz a Célia para levar Leonus embora enquanto ela segura o Vazios. As duas fogem, e Leonus pensa que nada saiu como planejado. Seu feitiço de reencarnação falhou, e ele voltou à sua forma humana antes de se tornar um senhor dos demônios. Seu grandioso mausoléu agora está infestado por alienígenas que estão destruindo tudo. Ele quer lidar com eles, mas não pode porque as garotas estão lá, e se mostrar seu poder, não poderá usar Célia para obter mais informações sobre o mundo. Célia então diz que estão prestes a chegar à superfície, mas um cristal de repente desaba no chão e se transforma em um Vazios Viver. Isso não se parece nada com os Vivern com os quais ele está acostumado. Célia diz a Leonus para fugir enquanto ela lida com o monstro. Sua arma então se transforma em uma espada, e ela se prepara para enfrentá-lo, mas Leonus simplesmente a ignora e começa a lançar seu feitiço para destruir o monstro. Por algum motivo, Célia o empurra, dizendo para ele correr, e é atingida na barriga. Ela fica no chão em uma poça de sangue, e Leonus se pergunta por que ela fez isso. Ela diz suas últimas palavras, pedindo a ele para fugir e escapar com Regina, mas Leonus se aproxima dela. O Viver se aproxima, e um segundo Vazios aparece. Ela se desculpa por não protegê-lo e fecha os olhos. Leonus segura sua mão até seu último suspiro, mas pensa que ela é uma idiota. Ele só a manteve por interesse em obter mais informações, mas ela decidiu se sacrificar para protegê-lo. Na verdade, ele poderia ter usado seu poder para bloquear facilmente o ataque fraco do Viver. Ele queria mais informações, mas não achava que ela tinha mais valor para ele. No entanto, ela o lembrou de Rosélia quando o protegeu, revelando que quando Leonus era o herói, foi traído pelas pessoas que tentou salvar. Por isso, ele se tornou o senhor dos demônios. Mais Vazios aparecem e tentam atacá-lo, mas sua barreira mágica consegue bloquear tudo. Ele acha irritante estar em sua forma humana porque recuperou suas emoções. Os Vazios continuam a lançar ataques, todos parados. Então, ele se vira e convoca seu cajado. Ele diz aos Vazios que se apegou à coragem de Célia e decide puni-los por perturbarem seu castelo. Ele lança um feitiço de gravidade de nível 8, esmagando um Vazio com a pressão. Outro Vazio tenta atacar, mas ele simplesmente bloqueia com sua barreira e a modifica para atacar com espinhos. O último Vazio começa a voar para escapar, mas ele simplesmente pula e lança outro feitiço de fogo de nível 8 para incendiá-lo. No entanto, há algo que ele não esperava. Os ossos do Vazio permaneceram após usar o feitiço, algo que nunca aconteceu nem mesmo contra dragões. Ele pensa que é porque seus níveis atuais de mana são um terço do que costumavam ser. Ele então percebe que Célia está quase viva. Normalmente, ele não se importaria com vidas humanas porque é o senhor dos demônios, mas ainda a reconhece porque ela tentou protegê-lo. Ele não pode usar feitiços sagrados para curá-la, mas pode usar todos os feitiços relacionados à morte. Então, ele decide usar seu poder para devolver a vida a ela. Ele usa um feitiço que restaura todo o sangue perdido em seu corpo, curando suas feridas. Enquanto isso, Regina consegue derrotar o Vazio ogro e tenta entrar em contato com Célia, que ainda está inconsciente. Leonus ouve isso e fica impressionado com o avanço da tecnologia da humanidade. Célia finalmente acorda e imediatamente o abraça, aliviada por ele estar seguro. Ela então verifica suas feridas e não entende como está totalmente curada. Ela está confusa porque tem certeza de que morreu. Leonus então explica que usou sua magia sagrada para curá-la, mas ela não sabe o que é magia. Ele então percebe que Célia e Regina não usaram feitiços para lutar contra os Vazios, mas sim suas armas, que eram feitas de magia avançada. Ele percebe que na era atual as pessoas não podem usar magia, então usam armas mágicas que não exigem treinamento ou esforço. Ainda confusa, Célia pergunta se ele usou o poder de uma espada sagrada, mas ele não entende. Ela explica que algumas espadas sagradas têm poderes de cura na Academia Excalibur. Ela acredita que ele pode usar esse poder e pensa que é por isso que ele foi abduzido pelos Vazios. Ela então dá uma explicação completa do que são as espadas sagradas. Basicamente, seus poderes foram despertados pela humanidade para lutar contra os Vazios. Há 60 anos, a humanidade quase perdeu a guerra contra os Vazios, mas as crianças despertaram o poder das espadas sagradas para manipular fogo, vento e outros elementos. Ele percebe que esse poder é diferente do que ele usa, então decide escondê-lo de todos. Regina então chega, e as garotas perguntam o que aconteceu com o Vazio. Leonus mente, dizendo que ele desapareceu enquanto ele estava tremendo de medo. Elas então decidem deixar as ruínas e Célia pede a Leonus para acompanhá-la em sua moto, o que o confunde. Ele se junta a ela e eles voltam para a academia enquanto Regina continua provocando
provocando Leonus. Após uma longa viagem, Leonus finalmente tem uma visão da cidade e percebe que é o 7º jardim de assalto. Enquanto eles vão para a cidade, Célia começa a se lembrar de suas memórias de infância de 6 anos atrás. Ela morava no 3º jardim de assalto, mas um dia eles foram atacados pelos vazios. Todos os humanos se levantaram para lutar contra esses vazios enquanto os outros esperavam o resultado dentro de um abrigo. Vemos que Célia e Regina, sua criada, estão dentro do abrigo. Regina estava com medo do que estava acontecendo, mas Célia tentou confortá-la, o que não funcionou, pois Regina diz que os vazios destruíram todas as cidades que atacaram. Célia diz para ela se acalmar porque seus pais são cavaleiros sagrados e eles protegerão todos. Célia então começa a citar as palavras de seus pais e irmãs, mencionando o que farão depois de derrotar os vazios. Regina finalmente começa a se acalmar e as duas garotas sorriem. Elas prometem que se juntarão à Academia Excalibur e também se tornarão cavaleiras sagradas para proteger as pessoas. No entanto, a situação do lado de fora não é tão feliz. O abrigo está tremendo com as explosões e Célia começa a entrar em pânico. Ela tenta sair e se juntar à sua família na luta, mas Regina impede. As duas garotas começam a chorar preocupadas com suas famílias. Algumas horas depois, a porta do abrigo finalmente se abre. Todos saem e veem sua cidade destruída. Célia começa a chorar e pede desculpas a Regina. Ela disse a ela que tudo ficaria bem, mas acabou sendo uma mentira. Voltando ao presente, Regina pergunta a Leonus se essa é a primeira vez que ele vê um jardim de assalto. Ele responde que sim, descrevendo como incrível. Ela então explica que a cidade está ancorada lá agora, mas geralmente está em movimento, pois é usada na linha de frente para atacar colônias de vazios. Ela explica que a cidade pode produzir energia e alimentos e também pode atravessar o oceano. Leonus está confuso, sem entender como algo tão grande pode se mover. Ele decide que deve analisar as forças humanas antes de começar sua preparação para restaurar o exército de seu Lorde das Trevas. Após entrar na cidade, Célia explica que as pessoas que podem usar o poder de uma espada sagrada devem se inscrever na Academia Excalibur. Eles não são obrigados a lutar diretamente contra os vazios, mas devem cooperar durante a guerra. Leonus pensa que esta é uma oportunidade para aprender mais sobre as espadas sagradas. As garotas então dizem que vão encontrá-lo assim que ele terminar sua inspeção. Depois que elas saem, Lena entra no banheiro e começa a surtar porque seu feitiço não funcionou como pretendido. Ele deveria reencarnar 1000 anos no futuro em sua forma original de Lorde das Trevas, mas ele foi reencarnado em sua forma humana heróica anterior. Ele então chama 2 nomes, Blacka e Sherry, que aparecem de sua sombra. Sherry é sua criada pessoal, enquanto Blacka é seu amigo mais confiável, o príncipe do Reino das Sombras. Leonus diz que faz tempo desde que se encontraram pela última vez, mas Blacka pergunta sobre sua nova forma. Leonus começa a acariciar Blacka, explicando que devido a um erro, ele acabou em seu corpo humano original. Blacka menciona que é a primeira vez que vê a forma heróica de Leonus. Sherry finalmente fala e revela que acha a nova forma de Leonus bastante adorável. Ele fica bravo e pergunta se ela está zombando dele. A garota fofa começa a entrar em pânico, mas Leonus deixa passar, mencionando que o chamou porque precisa de um favor. Ele pede a eles que investiguem a cidade, explicando que este é um futuro completamente diferente do que ele imaginava. Ele explica que as pessoas não usam mais magia, mas têm algum tipo de poder estranho. Blacka menciona que pode sentir um tipo diferente de poder. Leonus então diz que seu objetivo é recuperar seu exército do Lorde das Trevas, mas eles precisam primeiro saber tudo o que podem. Os dois voltam para sua sombra e começam a investigação. Ele então passa pelo processo de inspeção, onde é pulverizado com algo. Algumas máquinas começam a analisar seus dados e ele continua a andar para frente. Ele tenta passar por algum tipo de detector que soa o alarme, mas ele consegue usar um feitiço para desativá-lo. Após terminar a inspeção, ele recebe um cartão de identificação temporário. Célia aparece e arranca o cartão dele para tirar uma foto. Ele fica um pouco confuso, mas ela explica que isso prova sua identidade na cidade. Ela então diz a ele que é hora de visitar a academia e diz a ele para subir na moto dela. Célia o leva para um pequeno passeio pela cidade, mostrando-lhe o enorme distrito comercial, o que choca Leonus. Ele menciona que tudo parece pacífico na cidade, o que leva a uma explicação de Célia. Ela diz que o 7º jardim de assalto nunca foi invadido pelos vazios porque é a cidade mais nova. No entanto, eles estão atualmente construindo uma nova cidade. Ela também revela que os espadachins sagrados são enviados para a linha de frente para lutar, mas a cidade é segura. A cidade é dividida em 3 partes, e a área residencial, os distritos comerciais e a administração. No centro da cidade, você encontrará a Academia Excalibur, que controla o militar. Após chegarem, Célia diz que ele precisa se lavar primeiro antes de lidar com seu registro. No entanto, Leonus está bastante impressionado com o número de prédios enormes ao redor e pergunta se fazem parte da academia. Célia confirma e começa a explicar os prédios e para que são usados. Os mais relevantes são os refeitórios, os campos de treinamento e o salão de dança. Leonus está um pouco
confuso, não entende por que eles têm um salão de dança. Célia explica que é necessário para manifestar sua espada sagrada, porque seu coração e espírito precisam estar calmos. Ela o leva até o dormitório das garotas, mas eles são interrompidos por Moelle. Leonus nota que Célia está tentando evitá-lo, mas o rapaz tenta impedir que eles passem. Ele pergunta a ela quem Leonus é, mas ela simplesmente diz que Moelle não tem nada a ver com isso. O rapaz começa a zombar de Célia, e diz que o pelotão de Célia agora está aceitando crianças porque todos são fracassos. Célia diz que Leonus é um espadachim sagrado certificado, mas o rapaz diz para ela parar de brincadeira. Por outro lado, Leonus pensa que esse cara foi abençoado com ignorância. Ele sabe que pode parecer inofensivo porque parece uma criança, então decide não puni-lo para evitar qualquer atenção. Moelle então diz a Célia para parar de tentar ser uma usuária de espada sagrada e se juntar ao seu pelotão. Ele afirma que eles são os melhores classificados e se ela se juntar, poderá ficar na academia. Ele sorri enquanto a chama de fracassada que não consegue manifestar a espada sagrada apesar de carregar o sangue dos espadachins sagrados. Célia baixa a cabeça, aceitando a realidade, mas Leonus está bastante confuso por ela não poder manifestar a espada sagrada. Ele então se lembra de que ela não pôde usar esse poder nas ruínas, e é por isso que ela levou o golpe para protegê-lo. Ele então questiona o que ela está fazendo em uma escola para espadachins sagrados. Neo então mostra sua verdadeira personalidade. Ele diz a ela para vir para seu pelotão e se tornar o brinquedo dele, como as outras garotas. Dessa forma, ela evitará ir em missões perigosas. Leonus pensa que o cara está usando alguma magia de controle mental nas garotas, mas ele então percebe que deve ser o poder da espada sagrada de Mel. Célia recusa, deixando o cara furioso. Ela então tenta continuar seu caminho com Leonus, mas o cara cede às emoções e começa a agarrar o cabelo dela. Leonus diz a Moelle para parar, mas o cara está simplesmente confuso. Leonus então lança um feitiço e o corpo de Moelle começa a tremer de medo, sem saber o que está acontecendo. Ele se ajoelha de dor e Leonus se aproxima dele. Leonus se aproxima do ouvido de Moelle e diz algumas palavras a ele. Ele afirma que Célia é dele e que Moelle não tem o direito de tocá-la. Leonus para de usar sua magia, dando a Moelle a oportunidade de ativar sua espada sagrada. No entanto, outro estudante chega e diz que usar o poder da espada sagrada sem autorização vai contra as regras da academia. A situação é ainda pior porque eles estão no setor do dormitório das garotas. Moelle começa a se afastar antes de molhar as calças. Leonus então pensa consigo mesmo que não pode acreditar que ficou tão irritado por causa de uma mosca estúpida, mas não se arrepende. Ele se considera o mais indulgente de todos os senhores das trevas, mas Célia é uma de suas minions. Enquanto isso, Célia está toda feliz e agradece a garota por ajudá-los. A garota é Aline e menciona que parece que Moelle está de olho em Célia. Ela então pergunta se Leonus é o garoto que ela salvou nas ruínas e Leonus percebe algo. As amigas de Célia estão cheias de tramas enormes. Aline explica que é a operadora do pelotão de Célia, fazendo Leonus perceber que eles sempre estiveram em comunicação. Leonus se apresenta e Aline o recebe na academia. Ela então lhe dá seu uniforme e pergunta a Célia se eles vão registrar sua espada sagrada. Célia diz que Leonus primeiro precisa de um banho e pergunta se Aline está indo para o dormitório. Aline explica que primeiro precisa enviar os dados da investigação dos vazios para os cavaleiros, mencionando que há algo sob o oceano. Leonus fica curioso com isso, mas ignora por enquanto. No entanto, Aline para de explicar a situação porque Célia está começando a se sentir tonta. Leonus percebe que está quase na hora e eles vão para o dormitório da equipe dela. Célia explica que os dormitórios são designados com base nas notas do pelotão. Ela explica que cada pelotão tem 5 ou 6 membros e a academia os trata com um sistema de mérito. Existem torneios, partidas de treino e exames para decidir os ranks de cada pelotão. Ela explica que o dormitório de sua equipe tem ar-condicionado, equipamentos de treino novos e uma banheira a jato, e uma sauna. Leonus pensa que uma banheira a jato é uma arma, mas ela diz a ele para entrar. Ele então pergunta se é permitido para ele entrar no dormitório das meninas, mas ela diz que ele é muito pequeno, então eles não se importariam. Ela começa a se sentir em casa, e Leonus está confuso porque ela não tem nenhum senso de vergonha. Ela diz a ele para tomar um banho, e ele segue suas ordens. Enquanto está tomando banho, ele pensa sobre como as coisas mudaram desde que ele esteve vivo pela última vez. De repente, Célia também entra. Ela não tem nenhum senso real de vergonha com os meninos. Ela começa a lavar o cabelo dele e decide contar a ele sua história, trocadilho intencional. Ela explica que seus pais foram apagados pelos vazios há 6 anos, apenas ela e Regina sobreviveram. Ela então esclarece as dúvidas de Leonus, explicando que seus pais eram 2 espadachins sagrados, então ela também deveria usar o poder da espada sagrada. Ela foi aceita na academia por causa disso, mas não consegue despertar sua espada sagrada. É por isso que ela queria explorar as ruínas, porque esperava despertar seu verdadeiro poder quando estivesse em perigo. Leonus a chama de imprudente, mas ela explica que se não despertar seu poder, será expulsa. Ela então começa a se sentir mais fraca e diz
desmaia. Leonus percebe que ela atingiu seu limite e toca seu selo mágico colocado em seu corpo. Seus olhos de repente ficam vermelhos escarlates, e seus dentes caninos ficam maiores. Ela tenta alcançá-lo com a mão, e ele a puxa para perto dele. Quando ela se levanta, morde seu pescoço e começa a se sentir melhor. Ela está confusa sobre por que o mordeu, mas ele decide contar a verdade. Ele teve que usar sua magia para transformá-la em sua minion mais forte, uma rainha vampira. Ela fica confusa, mas ele explica que na realidade, ela já está morta. Mais tarde, Celia acorda em sua cama, confusa sobre o que aconteceu. Leonus explica que ela desmaiou por falta de mana, e ele teve que lhe dar um pouco da sua. Ela não entende o que ele está tentando dizer e pergunta sobre a verdadeira identidade de Lena. Ele simplesmente diz que ele é um antigo feiticeiro que ressuscitou do cristal e usa poderes que já foram esquecidos. Ele também compartilha que sua magia só pode controlar a morte, e ele não pode realmente curar ou revivê-la, já que não pode usar a magia sagrada. Ele só pôde salvá-la transformando em uma morta-viva. Ela pergunta se ele não pode usar o poder da espada sagrada. Leonus revela que usou um feitiço de nível 10 chamado Criar Morto-Vivo Ancião. Para ser justo, ele nem tinha certeza de que o feitiço funcionaria. No entanto, ela voltou como a mais forte de todas as minions mortas-vivas, a rainha vampira. Ela fica preocupada por ser uma vampira, mas Leonus explica que ela estava sem mana, então teve que beber um pouco do sangue dele devido aos seus impulsos vampíricos. Ela acredita em sua história, e ele se desculpa por não ter conseguido salvá-la adequadamente. Ela pergunta se pode compartilhar sua história, e Leonus concorda em ouvir. Ela conta o que aconteceu há 6 anos, como perdeu sua cidade para um ataque dos vazios junto com seus pais. Ela diz que seus pais eram ambos usuários de espadas sagradas que fizeram o melhor para proteger a cidade. No entanto, ela se sente triste porque teve que ficar em um abrigo com Regina. Desde então, ela tem treinado para despertar a espada sagrada, e se ela ainda pode manifestar a espada sagrada. No entanto, ele não sabe disso. Ele simplesmente diz a ela que agora ela é muito mais forte por causa de sua natureza de rainha vampira. Ela ainda está um pouco preocupada, mas o clima muda quando o estômago de Lena faz barulho. Ela ri disso e menciona que ele já passou mais tempo no quarto de uma garota do que comendo. Eles vão para a cafeteria, onde ela pergunta se ainda pode comer comida normal porque agora é uma vampira. Leonus responde que sim, porque ela é de alto escalão. Ela se recuperará da comida, mas leva muito tempo, então não é a maneira mais eficiente de recuperar sua força. Ela pergunta se ele já decidiu o que quer pedir. Ele pede pão porque não conhece a maioria dos pratos. Ela diz a ele que ele deve ter uma dieta equilibrada, mas ele descarta, mencionando que os mortos-vivos não precisam disso. Isso a deixa chateada, e ele percebe que ela ainda não se acostumou ao fato de ter se transformado em um morto-vivo. Ele pede desculpas a ela e acaba seguindo sua sugestão. Então ele menciona que tem dinheiro e tira uma moeda de ouro. Lá no fundo, ele está se vangloriando para si mesmo sobre quão rico um lorde demoníaco é. Celia pergunta o que ele é, e ele tenta se explicar como um cara rico que pode comprar o restaurante inteiro. Acaba que ele está na pindaíba. Celia explica que dinheiro real ou ouro são inúteis na era atual porque tudo é comprado com créditos. Isso o atinge como um tijolo. Eles então ouvem uma garota conversando com 2 caras ao fundo. Os caras reclamam que ela não está usando o uniforme da escola e tentam tirar vantagem da situação. Quando um deles a agarra, ela rapidamente os derruba com sua espada de madeira. A garota então os repreende, afirmando que tem permissão para se vestir assim, e os caras começam a correr. Celia corre rapidamente até a garota e a chama de Sakuya, perguntando o que aconteceu e Sakuya explica tudo. Ela deveria estar em um exercício tático, mas Sakuya saiu escondida porque estava entediante e decidiu jogar até ser pega por aqueles 2 caras. Ela então se volta para Leonus, explicando que Aline já mencionou ele. Celia mantém sua versão, afirmando que ele foi sequestrado pelos vazios e ela o salvou. Sakuya então se apresenta e aperta a mão dele. Ele rapidamente percebe que ela é alguém que dedicou toda a sua vida à espada e se pergunta o quanto ela treinou. Celia então revela que Sakuya é a atacante vanguarda de seu pelotão e acaba pagando o almoço de todos. Enquanto comem, Leonus pergunta a Sakuya por que ela está vestida assim. Sakuya explica que é a roupa tradicional de sua terra natal e um souvenir de sua irmã. Sua aldeia foi atacada e destruída pelos vazios, e ela foi a única sobrevivente. Agora, ela está treinando para ficar mais forte e se vingar. Leonus pede desculpas por perguntar sobre tais circunstâncias, e Sakuya explica que geralmente as pessoas devem usar o uniforme da academia, mas como é um souvenir de sua irmã, ela conseguiu permissão especial para usá-lo. Após a refeição, Celia e Leonus vão para os campos de treinamento para registrar sua espada sagrada. Lá, ele conhece Alto, a instrutora responsável pelo exame dele. Ela explica que o examinará para determinar que tipo de espada sagrada ele possui. Ele então convoca seu cajado de Lorde Demoníaco e Alto questiona suas habilidades. Leonus simplesmente diz que é um suporte que pode fazer várias coisas com base na situação. Ele então nota alguns robôs ao redor e pergunta sobre eles. Celia
Célia explica que esses robôs são simuladores de vazios. Em resumo, podem copiar padrões de combate dos vazios. Alto diz a Leonus para lutar contra um deles, já que está configurado para o nível baixo. Ele pensa que um feitiço de gravidade de nível 2 deve ser suficiente para terminar isso rapidamente, mas acaba destruindo todos os robôs. Célia e Alto não conseguem acreditar. Alto questiona como ele destruiu esse robô e pergunta se sua espada sagrada é realmente do tipo suporte. Ela quer saber mais sobre isso, e todos ao redor começam a olhar para eles. Ela então começa a programar o simulador de vazios para um nível mais alto, mas são interrompidos pelo irritante Moelle. Ele quer lidar com o exame. Leonus diz que não se importa, mas também zomba de Moelle, dizendo que ele está no mesmo nível dos robôs. O cara fica tão enfurecido que acaba chamando sua espada sagrada de varinha do Harry Potter. Suas garotas também chamam suas armas de ar. Célia afirma que um 5 contra 1 não é justo, mas Moelle simplesmente diz que sua espada sagrada tem a capacidade de controlar os outros como sua arma. No entanto, Leonus arrogantemente diz que vencerá os 5. Célia decide se juntar à batalha e decide ajudá-lo a cair no plano de Mel, pois ele permitirá que ela ajude Leonus sob uma condição: se ela perder, se juntará ao pelotão de Moelle e se tornará seu brinquedo. Leonus sabe que Moelle simplesmente quer humilhar Célia e decide tirar proveito disso. Ele aceita a condição, mas se Moelle perder, ele nunca mais poderá incomodar Célia novamente. Como você sabe, o cara é tão burro que acaba ficando excessivamente confiante e aceita. Leonus diz a ela que não permitirá que ninguém toque em sua garota, e Célia começa a corar. Célia então pede a Alto por uma espada de treinamento, uma réplica de espada sagrada feita para treinamento. Após prepararem suas posições, decidem começar. Célia rapidamente avança e derruba uma das garotas. Em seguida, ela parte para cima de Moelle, mas outra garota vem bloquear. Leonus apenas observa, pensando que os atributos brutos dela melhoraram desde que se tornou uma rainha vampira. Uma das outras garotas esmaga sua arma no chão, forçando Célia a desviar das pedras. Moelle, sendo o perdedor típico, ordena que uma de suas criaturas ataque Leonus enquanto Célia está distraída. A garota se aproxima rapidamente e ataca com um raio, mas Leonus simplesmente usa um feitiço de baixo nível para bloquear com sua sombra e, em seguida, a usa para restringir a garota. Célia então começa a levar vantagem contra as duas garotas com as quais está lutando. A terceira se aproxima, mas Célia a derruba. Em seguida, Célia decide lidar com Moelle, mas ele simplesmente usa sua varinha para impedi-la de se mover. Ela fica um pouco confusa sobre o que está acontecendo, mas ele explica que esse é seu verdadeiro poder, a espada sagrada do domínio. Ele bate na espada dela, fazendo-a cair das mãos dela e explica todas as coisas sujas que fará com ela depois, mas primeiro decide lidar com Leonus, que está um pouco encurralado. Ele ainda está restringindo a primeira garota, mas as outras 3 se levantaram e estão o cercando, agora com Moelle. Leonus pensa que poderia usar um feitiço de nível 2 e eliminá-los instantaneamente, mas de repente ouve Célia. Ela está falando consigo mesma, mencionando o quanto ela quer protegê-lo. Ela então implora para sua espada sagrada aparecer. Seu desejo forte faz uma luz brilhante aparecer em suas mãos, que então se transforma em uma espada sagrada. Regina, que estava assistindo, não consegue acreditar no que vê. Com sua espada sagrada, Célia consegue se libertar das restrições. Moelle está claramente derrotado, sem acreditar no que está acontecendo, dando a Célia a chance de avançar. Ela destrói sua varinha ao meio, libertando todas as garotas de seu controle. Sem outra opção, ele desiste como perdedor que é. Todos começam a aplaudir Célia, incluindo Regina, que imediatamente a abraça. Ela está tão feliz por ter conseguido despertar seu poder, e Célia mal consegue acreditar que conseguiu. Mais tarde, ela agradece a Leonus por ajudá-la, mas ele dispensa, explicando que ela fez isso por seu dever. Ela fica um pouco confusa, mas ele simplesmente responde que seu dever é proteger seu mestre. Ela não entende, mas ri disso e promete protegê-lo. Ela o afaga e decide pedir um favor a ele, quer que ele a faça mais forte e pede para ele se juntar ao seu pelotão. Ele aceita rapidamente o acordo. Eles fazem uma festa de boas-vindas, onde Regina prepara um grande banquete, mas essa festa também é para celebrar o despertar da espada sagrada de Célia. Aline e Sakuya a parabenizam e mencionam seu desempenho durante o exame. Eles rapidamente falam sobre se Célia já deu um nome para sua espada sagrada, mas ela dispensa a ideia. Aline então diz a Leonus para ir até o quarto dela para que ela possa analisar suas habilidades, e essa conversa leva a verdadeira conversa a começar. Não há mais quartos disponíveis no dormitório deles, então Leonus terá que ficar com alguém. Regina entra rapidamente na conversa, querendo aquela sessão especial. Ela até promete fazer doces para ele todos os dias. Sakuya também quer participar, apesar de passar a maior parte do dia fora. Aline entra na brincadeira, dizendo que tem muitas histórias em seu quarto. Leonus tem tantas opções, mas Célia se intromete, considerando-se a guardiã dele, e por isso vai garantir que ele esteja confortável à noite. As garotas suspeitam de algo, mas Leonus menciona que prefere ficar com Célia, não porque o inverno seja frio, mas porque isso
isso permitirá que os dois mantenham seus segredos, especialmente porque ela precisará de mana de seu sangue, como prometido. Leonus vai até o quarto de Aline para ser examinado. Ela usa sua espada sagrada, Óleo do Caminho, para escanear seus dados. Leonus fica impressionado, mas ela diz que pode usá-lo por enquanto. Ele está confuso, mas ela explica que perdeu seus poderes de espada sagrada e suas habilidades agora estão limitadas. Ela revela que fazia parte do 7º pelotão, que costumava ser o grupo mais forte, com ela como a principal atacante. Eles geralmente participavam de missões de extermínio no vazio. Até 6 meses atrás, estavam investigando algumas ruínas e foram atacados pelos vazios. Quando perceberam que era uma armadilha, já era tarde demais. O grupo se desfez, e ela foi a única sobrevivente. Ela então perdeu a maior parte de seu poder e se trancou em seu quarto. No entanto, Célia a visitou tanto que ela aceitou se juntar ao pelotão. Ela então termina de escanear seus dados biológicos e encontra algo interessante. Diz que Lenus gosta de ficar olhando para o enredo. Ela lhe diz que ser levado não é bom. Ele então percebe um mapa em seu monitor e pergunta se pode dar uma olhada. Ela concorda e lhe dá um tablet com o mapa. Enquanto verifica, Lenus percebe a área de distribuição dos vazios nos últimos meses. Ele então chama Black e descobre com ele que os vazios têm características semelhantes aos monstros que os Senhores das Trevas usaram contra a humanidade. Ele então ordena que Blackas investigue os pontos apresentados no mapa. Blackas desaparece, e Sherry aparece de repente. Ela também tem um relatório. Descobriu algo sobre a humanidade e aprenderam a fazer rosquinhas. Lenus experimenta e acha delicioso. Sherry começa a tirar mais comida de sua bolsa, e ele entende que ela só tem comido o tempo todo. Ele fica um pouco irritado, mas ela explica que também conseguiu algumas informações. As pessoas não sabem nada sobre algum Senhor das Trevas, nem mesmo sobre deuses antigos ou a guerra entre os Senhores das Trevas e os 6 heróis de 1000 anos atrás. Ele pede para ela continuar sua investigação. Sherry então menciona que Célia se tornou serva de Lenus. Ele se pergunta por que ela parece tão chateada, mas ela simplesmente o ignora enquanto o chama de bobo. Ele fica irritado mencionando que Célia é uma rainha vampira que pode usar o misterioso poder da espada sagrada. Ela fica brava e diz que o odeia enquanto desaparece. Enquanto isso, há um grupo de mergulhadores investigando as ruínas subaquáticas. Eles encontram uma árvore enorme com um rosto. A árvore começa a chamar o nome de Leon e ataca os mergulhadores. Em seguida, ficamos sabendo sobre o passado de Lena como o herói. Ele estava em uma missão para derrotar um monstro maligno, guiado por um aldeão muito feliz por receber ajuda de Leonus, considerado o maior espadachim e o herói da espada sagrada. O aldeão elogia as habilidades de Leonus, mas ele simplesmente ignora, mencionando que seu trabalho era derrotar o Senhor das Trevas. Os dois chegaram ao local do monstro, mas Leonus ficou confuso porque o local estava vazio. Ele se virou para perguntar ao aldeão onde estava o monstro, no entanto, o aldeão havia desaparecido. Leonus percebe que é uma armadilha e tenta pegar sua arma, mas uma magia gravitacional é lançada sobre ele para contê-lo. Ele vê 3 magos ao seu redor e depois alguns soldados aparecem. Os soldados rapidamente pegam correntes e o suspendem no ar. Os nobres do reino não gostavam do poder ou influência de Leonus, então decidiram eliminá-lo. Os soldados avançam rapidamente com suas lanças e apunhalam Leonus no peito. Ele tenta resistir, mas no final perde toda a sua força. Os soldados o colocam no chão, comentam sobre como seu trabalho está feito e saem. Minutos depois, uma garota aparece diante dele. Ela sabe que ele ainda pode ouvi-la e pergunta como ele se sente. Após ser traído pelas pessoas que salvou, Leonus tinha pensamentos negativos, mas não podia sentir rancor pela humanidade por tê-lo traído. Ela pergunta o que ele pensa sobre esse mundo, mas Leonus não se importa com isso porque está prestes a morrer. A garota então revela que deseja se rebelar contra o mundo. Leonus fica confuso, mas ela explica que é Rosília, a deusa da rebelião. Ela pega na mão dele, prometendo ressuscitá-lo, não como um herói, mas como o novo Senhor das Trevas que salvará o mundo. Leonus acorda desse sonho, lembrando-se de que deve cumprir sua promessa de encontrar Rosília na linha do tempo atual. Ele então percebe algo errado em seu pescoço, e ele foi mordido. Ele entra imediatamente no quarto de Célia e ordena que ela acorde, já que é sua serva. Ela imediatamente se levanta, confusa sobre o que fez. Ele mostra a ela a marca do contrato mestre, explicando que pode simplesmente ordená-la e ela não pode recusar suas ordens. Ela fica subitamente constrangida e pergunta se ele também pode literalmente ordená-la a fazer ações íntimas. Leonus explica que não a ordenará a fazer esse tipo de coisa. Ela se tranquiliza, decidindo acreditar que Leonus sempre será confiável. Leonus então muda de assunto, perguntando se ela sugou seu sangue enquanto ele dormia. Ela fica tímida, mencionando que sugou um pouco porque não pôde se conter no meio da noite. Leonus responde que não se importa com isso, porque ela é sua serva. No entanto, ela deve primeiro dizer algo a ele. Ela entende e pede desculpas a ele. Eles são interrompidos quando o telefone dela começa a tocar. Célia atende a ligação de Aline, e pergunta a ela o motivo da ligação repentina. Aline então
relata que há algo estranho. O 13º pelotão deveria estar investigando o leito do mar, mas ainda não retornaram. Eles são conhecidos por serem um grupo habilidoso, mas ainda não há notícias. Aline diz que continuará investigando o caso e dará uma atualização mais tarde. Célia menciona que Lenus prometeu treiná-la, e ele concorda em ir para o campo de treinamento. Enquanto isso, a equipe da Academia Excalibur está em uma reunião. Eles estão bastante preocupados com o 13º pelotão e perguntam sobre os dados que coletaram. Descobrem que há uma colônia de vazios no leito do mar, sob a cidade do assalto. Eles acham que os vazios provavelmente atacarão a cidade em grande número. Eles se perguntam se não poderiam ter sinais antes, mas não possuem tecnologia capaz de detectar um Senhor das Trevas com antecedência. Um dos membros da equipe pergunta quantos vazios podem ser encontrados na colônia, mas a resposta os preocupa: centenas, se não mais. Eles ficam preocupados porque há uma grande chance de um Senhor das Trevas aparecer neste ataque. Eles começam a planejar suas defesas. Precisam evacuar os civis e encontrar o Senhor das Trevas. Um dos membros da equipe ordena que as defesas da academia sejam reforçadas e que todos os pelotões trabalhem para levar os civis em segurança. Enquanto isso, Célia está praticando suas habilidades contra 2 robôs, mas é bastante fácil para ela, especialmente porque eles vêm um de cada vez. Leonus elogia suas habilidades e pergunta se ela teve alguém para ensinar-lhe esgrima. Célia revela que sua família lhe ensinou o básico quando era jovem e desde então ela sempre praticou, mas seu progresso agora é lento. Leonus menciona que agora ela deveria ser mais forte porque também é uma rainha vampira. Ela mal consegue acreditar. Leonus explica que ela não está acostumada a usar as vastas reservas de mana em seu corpo. Ele diz que se ela conseguir aprender a usá-lo, sua força aumentará muito. Ela pede sua orientação, e Lenus convoca seu cajado, dizendo que dará a ela um oponente mais realista e cria uma barreira ao redor deles. Ele então lança um feitiço de invocação para criar vários soldados esqueletos a partir das sombras. Ela está confusa, mas ele simplesmente explica que são seus servos de menor classificação e que ela é livre para destruí-los como quiser. Ela decide começar e começa a fatiar os esqueletos um por um. Ela se esquiva quando 2 esqueletos a atacam dos 2 lados e Lenus aproveita a chance para invocar ainda mais soldados. Depois de alguns minutos, Lenus percebe que ela está cansada e decide parar. Ele devolve os esqueletos às sombras e pergunta se ela precisa que ele lhe dê um pouco de mana. Ela diz que está bem, e ele elogia suas habilidades novamente. Ele decide então voltar para o dormitório, mas ela pergunta se ele quer fazer uma refeição com ela. Ele recusa, mas seu estômago ronca. Ela começa a rir e ele fica irritado com seu corpo. Enquanto isso, Sukuya está saindo do dormitório quando nota Blaka do lado de fora. Ela gosta tanto de sua aparência que corre na direção dele. Ela acha que ele tem uma aura nobre e decide dar um nome a ele até encontrar seu verdadeiro dono. Ela o chama de Flufmaru. Obviamente, Blaka odeia esse nome, mas ela simplesmente ignora, pensando que ele gosta. Ela decide amarrar um pedaço de pano em volta de seu pescoço mencionando que há comida dentro e depois vai embora, dizendo que se encontrarão novamente. Enquanto isso, dentro do prédio, Aline está tentando obter mais dados quando Regina e Sukuya entram. Sukuya está bastante animada, mencionando como acabou de conhecer Blaka. Eles então se concentram na nova investigação, pois um novo grupo é enviado para localizar o Senhor das Trevas, mas ainda não retornaram. Este era um grupo ainda melhor do que o último. Então voltamos para Célia e Lenus, que estão cruzando a cidade em sua moto a caminho do almoço. Também descobrimos que Sherry está fazendo o melhor para obter informações, mas o tipo dela de informação envolve arrumar empregos temporários em lojas de comida e aulas de culinária. O professor de culinária traz uma tigela de batatas explicando que ela aprenderá a fazer batatas fritas. Ele explica que as batatas devem ser cortadas em pedaços uniformes, mas Sherry não espera. Ela simplesmente tira a faca e corta tudo, incluindo as batatas e a tigela. O homem fica tão chocado e pergunta o que ela fez, mas ela simplesmente responde que fez o que ele mandou. O proprietário então a manda limpar do lado de fora, onde ela vê Célia e Lenus parando. Ela tenta se esconder deles enquanto Célia compra alguns produtos na loja. Eles então voltam para a moto e Sherry fica curiosa sobre para onde estão indo, mas os dois param em um orfanato. Lenus está confuso, mas Célia explica que é um restaurante e um orfanato. Os órfãos saem rapidamente, felizes ao ver Célia. Ela então explica que esse lugar cuida de crianças refugiadas sem ter para onde ir. De alguma forma, Lenus consegue se identificar um pouco com essas crianças porque ele também era um órfão sem teto antes de se tornar o herói. Ao entrar, Célia se desculpa porque não pôde visitá-los antes devido aos seus exames. Uma das crianças se aproxima dela para fazer algo interessante, mas Lenus fica bravo por alguém fazer isso com sua serva. Ele usa sua magia para atacar a criança, mas para quando Célia diz que está tudo bem, a proprietária do lugar desce e ela é Frenia. Célia apresenta a Lenus, explicando que ele é um garoto que ela salvou nas ruínas. Ela conta que ele também é um espadachim sagrado, o que faz com que todas as crianças se agarrem a ele pensando que ele é incrível. Célia então conta
que trouxe alguns vegetais e rosquinhas para as crianças. As crianças ficam felizes, e Frenia menciona que logo estará preparando o almoço. Enquanto isso, o outro grupo está investigando sobre a cidade e percebe algo errado. Ao mesmo tempo, Sukui acorda de sua soneca com um sentimento estranho. Acontece que há algumas vinhas crescendo dentro da sala de controle da cidade do assalto. De repente, vemos memórias de Lenus do passado, quando ele ainda era um herói. Uma cidade do reino estava sendo invadida por um grupo de ogros, colocando todos em pânico. Os heróis Terce, Erail e Lenus tinham o dever de eliminá-los. Erail começa a lançar uma magia poderosa, mas seu plano é um pouco distorcido. Ele queria erradicar não apenas os monstros, mas também os cidadãos, para que Terce pudesse usar seu poder para revivê-los. No entanto, Lenus tinha outra ideia, que provavelmente é a razão pela qual foi posteriormente traído. Ele não queria ver os cidadãos sofrerem, então usou sua espada para cortar o feitiço de Erail ao meio. Erail ficou confuso, mas Lenus, que ainda tinha 12 anos na época, não podia ver as pessoas sendo erradicadas e trazidas de volta à vida. Ele então pulou e começou a derrotar os ogros um por um. Os cidadãos assistiram maravilhados enquanto ele cortava os ogros e até lutava contra outro. Algo estava claro, cada cidadão via Lenus como um verdadeiro herói e o amava. No entanto, os outros dois não gostavam de Lenus, especialmente Erail. Voltando ao presente, vemos a forma de monstro de Erail conseguindo se infiltrar no subsolo da cidade do assalto. Enquanto isso, na sede da cidade do assalto, há um relatório de que a enorme árvore desapareceu. Eles se perguntam se é um vazio e estão determinados a lidar com isso quando o encontrarem. Eles então entram em contato com Aline e permitem que ela explique os resultados de sua análise. Ela explica que detectou algo subterrâneo no distrito 62. Ela também explica que ao mesmo tempo houve uma reação de energia mágica. Ela revela que o mesmo ocorreu minutos depois e após analisar todos os dados, conclui que foi causado por um vazio. Todos começam a entrar em pânico, incapazes de acreditar que um vazio conseguiu se infiltrar nas instalações subterrâneas. A equipe de dados analisa as novas informações com as anteriores e explica que é verdade. O velho fica confuso e pergunta por que sua máquina de detecção de vazios não deu nenhum sinal. O analista explica que o vazio produziu ondas mágicas fracas, portanto, a máquina não reagiu porque foi considerado um acidente comum. Mas o general ainda está confuso. Como o vazio conseguiu se infiltrar na cidade do assalto? A garota explica que existem certas partes da estrutura da cidade que poderiam permitir isso. De repente, um alarme toca e o analista explica que algo foi detectado se movendo no distrito 31. O velho fica confuso novamente, perguntando por que aquela coisa não está liberando magia. A Aline rapidamente conclui que o vazio está limitando seu poder para evitar ser detectado. O velho rejeita essa possibilidade porque os vazios não são inteligentes, mas Aline pergunta diretamente se encontraram alguma pista sobre o que aconteceu com a última equipe de investigação. Outro alarme soa, desta vez um relatório do departamento de estoque. O relatório afirma que encontraram algumas raízes de árvore naquela seção. Enquanto isso, no quarto de Aline, Regina está preocupada porque não consegue entrar em contato com Célia. Aline pergunta se ela sabe onde Célia está, e Regina responde que ela deve estar no orfanato com Lenus. Aline os rastreia pelo GPS, mas Regina pergunta se os vazios realmente se infiltraram na cidade. Aline simplesmente responde sim e diz a Regina e Sukuya para ficarem alertas. Enquanto isso, no orfanato, as crianças estão todas aproveitando o almoço quando uma delas pede para Lenus mostrar sua espada sagrada. Lenus está claramente irritado porque esse garoto estúpido acabou de cuspir em seu rosto. No entanto, uma garotinha chamada Xla acalma o garoto e dá a Lenus seu lenço. Lenus a vê como uma criança gentil e bem educada, mas ela claramente está afim dele. Ela o chama timidamente de legal por poder usar uma espada sagrada, e corre de volta para seu Tomato Land. De volta à sede, eles conseguem encontrar algumas pistas sobre o que está acontecendo. Não só encontraram algumas pegadas, mas também um corredor cheio de raízes de árvores. Eles aguardam ordens para destruir essas raízes quando, de repente, as raízes começam a inflar e mostram algum tipo de olhos. No instante seguinte, todos são atacados e perdem a comunicação. O general agora acredita que é um vazio, mas se pergunta como ele conseguiu entrar no subsolo. O velho então pergunta por que suas defesas aéreas são tão fortes, mas as subterrâneas são inúteis. Ariri e Fater entram em pânico e ordenam uma evacuação geral, mas o comandante da cidade não está disponível para dar essa ordem. A situação piora quando o analista revela que as raízes conseguiram cortar o sistema de comunicação dentro da cidade. Ariri e Fater começa a usar seu iPad para hackear o sistema e restabelecer alguma comunicação. Dois homens conseguem sobreviver ao último ataque, mas deixam o vazio escapar. Além disso, eles não conseguem rastrear o vazio no momento. O general entra em pânico porque os vazios costumam atacar sem parar, mas este fugiu. Os analistas percebem rapidamente que o vazio abriu caminho pelo corredor de energia, mas não sabem por quê. A Aline rapidamente percebe que o objetivo é o núcleo de energia mágica que sustenta a cidade. Ela explica
explica rapidamente que, se for um Senhor das Trevas, ele usará o núcleo de energia mágica para criar um grande ataque. Todos entram em pânico, ordenando que protejam o núcleo mágico e ativem todos os sistemas defensivos. No entanto, segundos depois, as raízes da árvore rompem as paredes e tentam alcançar o núcleo. O sistema de defesa começa a bater as raízes enquanto as tropas chegam. No entanto, o sistema de defesa está sofrendo perdas. Eles decidem mudar sua prioridade não apenas para defender o núcleo, mas também ordenam que os cidadãos sejam evacuados, enquanto todos os outros se preparam para enfrentar o ataque. Enquanto isso, no orfanato, esse garoto feio e nojento ainda insiste em ver a espada sagrada de Lenus. Frenia diz para as crianças pararem, porque uma espada sagrada não é um brinquedo, mas Célia pede a ele para mostrar, já que ela é sua familiar. Ele aceita entreter as crianças, mas à sua maneira. Então, ele acaba invocando alguns esqueletos miniaturas e brinca com eles como se fossem marionetes, mas as crianças acham isso nojento. Enquanto isso, os soldados ainda estão tentando lidar com as raízes, mas param quando estas alcançam o núcleo mágico. Elas forçam seu caminho rapidamente e começam a invocar vazios. O alarme da cidade começa a tocar, fazendo Célia e Lenus correrem para fora. Eles percebem que uma manada de vazios está atacando sua cidade. O sistema de defesa da cidade é ativado usando a energia de reserva, mas levará 3 dias para eles receberem ajuda externa. Os generais se perguntam se sobreviverão, mas um deles assegura que os estudantes estão prontos. Aline, Sakuya e Regina ajudam a evacuar os cidadãos, mas esta última ainda está preocupada com Célia. Aline assegura que Célia deve chegar lá em breve, já que ela deveria seguir os procedimentos normais. No entanto, o foco deles por enquanto é lidar com os vazios na área. O céu está cheio de vazios, mas as metralhadoras dos sistemas defensivos começam a lidar rapidamente com eles. As garotas então chegam a um telhado onde cada uma delas começa a invocar suas espadas sagradas e atacar. Enquanto isso, Lenus está assistindo de longe, pensando que os humanoides vazios são bastante fortes. Célia começa a entrar em pânico e volta para dentro, afirmando que precisam evacuar as crianças. Lenus tenta segui-la, mas é interrompido por Sherry, que pergunta por suas ordens. No entanto, Lenus não entende como ela conseguiu chegar até ele tão rapidamente. Ela tenta mentir, dizendo que não o seguiu para obter informações sobre Célia. Lenus para de se importar e diz a ela para proteger suas familiares. Sherry tenta recusar, dizendo que quer protegê-lo, mas ele simplesmente manda ela embora. Célia então chama por Lenus, explicando que as crianças estão prontas para evacuar. No entanto, Lenus percebe algo e diz a ela que é perigoso lá fora. Um dragão vazio está na área e Célia sai para lidar com eles. Ela invoca sua espada sagrada, mas Lenus percebe que ela ainda não alcançou seu verdadeiro poder como rainha vampira. Quando perguntada se está com medo, ela responde que sim, mas não pode sair com medo e deixar as crianças perecerem. Ele sorri e decide invocar seu cajado, decidindo não deixar sua familiar mais forte morrer. 2 vazios atacam, mas Célia rapidamente lida com eles. Ela então nota outros 2 queimando no ar e percebe que é Lenus quem está fazendo isso. Ela pergunta se isso é seu poder, mas ele simplesmente se concentra nos próximos alvos. Mais e mais vazios começam a aparecer pela cidade. Sakuya nota alguns ogros e corre com sua espada, transformando-os em carne de churrasco. Regina usa seu enorme canhão para derrubar dragões, enquanto Aline usa seus poderes para explorar a área. De repente, eles sentem o chão tremer e veem um enorme vazio Hydra. O sistema de defesa da cidade não consegue acompanhar os vários vazios e suas armas são destruídas. Lenus então olha para os vazios e percebe que são monstros de 1000 anos atrás. Até mesmo os grandes dragões foram corrompidos e se tornaram vazios. Ele rapidamente percebe que, se eles forem tão fortes quanto eram naquela época, ele não pode usar feitiços de baixo nível. Ele diz a Célia para protegê-lo enquanto ele lança um feitiço de alto nível. Ela rapidamente corre para lidar com vários vazios, permitindo que Lenus comece a lançar seu feitiço. No entanto, ele realmente não sabe por que está fazendo isso. O grande Senhor das Trevas não deveria se importar com a destruição de uma cidade humana. No entanto, ele não pode ficar parado quando alguém tenta desafiá-lo e sua família. Um enorme dragão aparece na frente dele e Lenus lança seu feitiço de nível 10. Várias bolas de fogo aparecem no ar e caem na área. Célia fica assustada porque está chovendo bolas de fogo, mas Lenus diz a ela para ficar quieta. Ele consegue prender o dragão, mas ele ataca Célia com fogo. Ela desvia e Lenus começa a culpar seu corpo atual por seu baixo nível de poder. De repente, Black aparece das sombras e morde o pescoço do dragão. Lenus aproveita a chance para lançar outro feitiço de gravidade de nível 10, esmagando o dragão no chão. Célia não pode acreditar que viu Lenus derrotar um vazio tão grande, mas de repente o chão começa a tremer e desabar. As 3 raízes aparecem novamente e prendem Célia. Ela é puxada lentamente para dentro do buraco. Lenus tenta ajudá-la, mas algumas raízes bloqueiam seu caminho. As raízes então começam a tomar alguma forma e chamam pelo nome dele. Lenus sorri e reconhece as raízes como Arali, um dos antigos heróis. E ficamos por aqui. Eu sou Magin, deixe o like.
like e se inscreva no canal. Até a próxima aventura.